Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à série de vídeos aqui no canal, falando sobre as teorias das fontes do livro de Mórmon. No vídeo passado, pessoal, fizemos uma comparação do livro de Mórmon com o livro Visão dos Hebreus de Ethan Smith. Se você por acaso não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ok? Bom, dito isto, vamos começar, né? Essa é mais uma teoria sobre as fontes do livro de Mórmon, e essa teoria diz que o livro de Mórmon teria se baseado, né, teria usado como fonte uma obra chamada The Wonders of Nature, que significa As Maravilhas da Natureza. Então, As Maravilhas da Natureza, né, que é a tradução do título original do livro, é um livro de Josiah Priest, que era um escritor, que foi publicado em 1826. Os críticos afirmam que várias passagens e o material temático do livro de Mórmon podem ser encontrados em As Maravilhas da Natureza. Isso aí, pessoal, é a mesma história do que a gente viu no vídeo anterior sobre o livro Visão dos Hebreus, que são semelhanças que há entre as duas obras. E para começar, né, para quem já leu o livro de Mormon, sabe que lá em primeiro Nef, Leí e sua família, né, sua esposa, seus filhos, Lamã, Lemuel, Sam e Nef e outras pessoas deixaram Jerusalém para ir para as Américas, né? Antes tinham passado no deserto também. Então, quando eles chegaram nas Américas, eles geraram descendentes, né? O povo de Nef, ele é descendente de Nef, né, diretamente, enquanto os Lamanitas são descendentes de Lamã e Lemuel. Então, ou seja, os dois povos que floresceram, né, nas Américas, segundo o livro de Mormon naquele período, são descendentes direto de Leí, que é o grande patriarca desses povos, né? E vem lá de Israel, né? Ele é um judeu, um hebreu. E se você viu meu último vídeo, você viu que lá no livro Visão dos Hebreus, de Ethan Smith, também existe isso, né? Um pessoal, né? Uma galera veio lá de Jerusalém, lá de Israel, para as Américas, e esse pessoal gerou uma descendência, né? Um povo. Você veja aí, né? Esse paralelo. E como eu mostrei, o livro Visão dos Hebreus ele foi escrito antes do livro de Mórmon, que também é o caso do livro As Maravilhas da Natureza. As Maravilhas da Natureza, eu coloquei no slide anterior, é de 1826, 4 anos antes da primeira publicação do livro de Mórmon. Então vimos que tanto o livro de Mórmon como o livro Visão dos Hebreus tinham uma das semelhanças que eu mostrei, que são na verdade várias, mas uma em específico, né, que eu considero particularmente a semelhança principal, é justamente essa questão de as Américas terem sido habitadas, né, por pessoas lá de Israel que vieram para cá, né, e acabaram, né, os seus descendentes fizeram povos. Isso a gente vê tanto no livro Visão dos Hebreus quanto no livro de Mórmon. E por incrível que pareça, eu vou mostrar a vocês agora, por coincidência ou não, o livro As Maravilhas da Natureza também contém esse elemento. Olha aí. Então, eu vou ler aí com vocês. Diz assim, né? Alguns críticos do mormonismo, como Gerald e Sandra Tanner e Richard Arbanes, consideram The Wonders of Nature uma obra relevante para sua conexão histórica com o mormonismo. David Persuit concluiu que havia vários paralelos entre o livro de Mormon e as Maravilhas da Natureza. As Maravilhas da Natureza foram publicadas 5 anos antes
do Livro de Mormon ser publicado. E Josiah Price conhecia Oliver Cowdery. Olha só que interessante, né? Que mais tarde ajudou Joseph Smith Jr. com a produção do Livro de Mormon. O capítulo do livro de Price, que é de interesse em relação a este assunto, é Índios do Norte e Ocidentais. Provas de que os índios da América do Norte descendiam linearmente dos antigos hebreus. A página 377 indica que as origens dos índios norte-americanos foram especuladas como sendo de ascendência hebraica por pelo menos 50 anos antes da escrita deste livro. Outras teorias sobre as 10 tribos perdidas nas Américas datam do século XVII, ou seja, é bem antigo, né? Então, interessante a gente observar, mais uma vez, Oliver Cowdery ele tem ligação com o autor do texto. No Visão dos Hebreus, a gente viu que Oliver Cowdery ele era da mesma cidade que Ethan Smith e que provavelmente ele frequentou a igreja em que Ethan Smith era pastor. Bom, isso não era comprovado, mas em relação a Josiah Price, realmente há comprovação de que os dois se conheceram de fato. E isso, claro, né, a gente vê que Oliver Cowdery ele era um cara que tinha muita ligação com Joseph Smith e com o próprio livro de Mormon, porque ele foi o escriba, ele foi o cara que colocava a tinta no papel, era o cara que escrevia, né? E sobre ah, essa questão, né, dos índios americanos serem descendentes de hebreus, é uma questão de uma teoria, né, que parecia ser bastante conhecida na época, né? Inclusive, ela é bem antiga. A gente vê aí que data do século XVII. Joseph Smith, Ethan Smith, Josiah Price, os três são do século XIX. O que chega a ser... faz um lapso temporal muito grande, porque se essas teorias são do século XVII e o livro de Mormon aparece no século XIX, então as ideias do livro de Mormon, que se dizem ser revelações, eram na verdade bem antigas e já conhecidas por toda a cultura popular, né? Então livros sobre isso foram escritos até mesmo antes do livro de Mormon. Então o livro de Mormon ele não pode ser ah, um livro de revelações, já que essas supostas revelações já eram conhecidas há muito tempo atrás. E é claro que nada comprova que os índios americanos são descendentes dos hebreus. Nada comprova isso. Pelo contrário, os estudos de DNA que eu tive acesso mostram que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bem, eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas segundo a ciência, não confere. Os hebreus não têm nada a ver com os índios americanos. Então, essa foi, né, a principal semelhança. Tem uma questão que eu observei, pessoal, é que esse autor, Josiah Price, eu li a biografia dele, e ele é muito criticado porque ele é um racista declarado. E ele não escreveu só esse livro, né, As Maravilhas da Natureza. As Maravilhas da Natureza é um livro que mostra, né, como a natureza se relaciona com Deus, né, e tal. É um livro que ele fala sobre isso, mas tem outros livros dele que fala que ele tenta comprovar que a raça branca é superior à raça negra, se baseando na Bíblia, e é um negócio assim completamente absurdo, né? Ele vai lá na Bíblia, né, e mostra, né, as passagens, uma interpretação totalmente equivocada, né? Mas no livro de Mormon a gente vê algo muito parecido quando supostamente Deus ele teria amaldiçoado os lamanitas e teria colocado sobre eles uma pele escura, né?
E isso é uma temática que é compartilhada entre Josiah Priest e o livro de Mormon, né? Até mesmo a questão, né, dos negros só poderem receber o sacerdócio bem depois que a igreja foi organizada. Bom, mas, porém, entretanto, todavia, são questões para outro vídeo. Eu vou continuar com a série, né? Então fiquem atentos aí com o canal. Tem bastante obras que são relacionadas com o livro de Mormon. Então eu vou mostrar uma por vídeo a vocês todos. Então, pessoal, se você compartilha da mesma visão que eu apresentei nesse vídeo, por favor, curtam o vídeo, compartilhem para as pessoas que se interessam por esse conteúdo, né? Pessoas que se interessam pelo mormonismo, né? Estamos aqui para desvendar o mormonismo, né? É o nome do canal, Desvendando o Mormonismo. Então, vamos desvendar, vamos se aprofundar. E para finalizar, me despeço de vocês por hoje. E tchau, pessoal.